Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga. Como vai? Tudo bem? Seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, aqui para começar uma sequência de videoaulas em preparação para a sua prova de AV1. Você que estuda Direito Empresarial 1 comigo na Universidade de Fortaleza nesse semestre 2020.1. Como você sabe, as nossas aulas, elas foram suspensas aí por conta dessa pandemia mundial. Elas foram suspensas aí justamente no período em que iriam acontecer as nossas primeiras avaliações do semestre. Tá? Como o semestre continuou a andar através dessas aulas remotas, e ficou então decidido que nesse mês de abril a gente precisa realizar as nossas AD1. Eu achei interessante deixar gravado para você aqui, então, essa aula de revisão em cima justamente daquela lista de questões que eu encaminhei para você, tá? De preparação para a prova. Você certamente já teve acesso a essa lista, mas se você não lembra mais dela, é em cima dela que a gente vai trabalhar, e eu vou inclusive te mostrar agora como é que você vai poder ter acesso a ela, tá bom? Vem comigo aqui para o computador para eu te mostrar o Unifor Online, tá? Eu estou aqui com a turma do Unifor Online de Direito Empresarial 3, no Direito Empresarial 1, perdão, do horário F aberta, mas a linha de raciocínio aqui, cara, vai valer também para vocês, alunos do horário A, B e do CD. Entrou na turma, o que você vai fazer? Clica aqui, ó, em material didático, vai abrir para você todo o material didático que eu coloquei, tá? Vai abrir para você todo o material didático que eu coloquei. Quando abrir, você vai vir aqui nessa última janelinha, nesse último link aqui, ó, tarefas acadêmicas, e vai clicar. Vai abrir aí, ó, as duas tarefas acadêmicas, justamente as duas listas de exercício para revisão da nossa AV1, a primeira lista de exercícios 2020.1 DOC e a primeira lista de exercícios 2020.1 gabarito. É a mesma lista, sendo que essa primeirinha aqui ela está com gabarito justamente para quê? Para que você possa fazer o seu estudo aí focado, para que você possa pegar esse material e fazer, não é? Vamos dizer assim, uma espécie de simulado em preparação para a sua prova e você possa, então, bater esse gabarito justamente com esse material, tá? Bom, então a ideia é exatamente a gente fazer um estudo em cima desse material que você vai ter acesso aí no Unifor Online. E, cara, a grande dica é a seguinte: os temas que mais se repetirem aqui nesse material são os temas que mais poderão ser, mais aparecerão na sua prova com pontuação alta. Então, essa é a grande dica até para quem vai fazer o estudo aí de reta final ou de relembrança mesmo de conteúdo. Foca nesse material com essa perspectiva. Aquilo que está se repetindo, aquilo que os temas que aparecem em várias questões possivelmente aparecerão na sua prova aí de avião, tá? E, cara, a propósito, se você não me conhecer, está me conhecendo aqui agora, até porque esse vídeo depois ele vai parar no YouTube, meu nome é Giovanni Magalhães, sou professor de Direito Empresarial aí há quase 15 anos, tanto na graduação quanto na pós-graduação e também na preparação para o exame de ordem e concurso público em primeira e segundas fases. E, cara, estou reabrindo esse meu canal, depois aí de uns 6 a 7 anos, estou reabrindo esse meu canal para ficar trazendo aqui vídeos para vocês em aulas como essas, dicas mais rápidas, porque minha ideia, meu grande objetivo é facilitar o direito empresarial para você que está estudando, para você que está aprendendo e para você que já está aplicando ele. Minha ideia é facilitar com que esse direito empresarial não deixe de ser aquele monstro que todo mundo acha que é. Beleza? Então, você que está me conhecendo aí agora, se inscreve aí no canal, aproveita e dá um joinha aí nesse vídeo, deixa qualquer dúvida aí nos comentários,
que eu estou sempre acessando e sempre dialogando aí com vocês, beleza? Mas voltando à aula especificamente falando, como a gente tem 28 questões, eu vou fazer o seguinte: 4 vídeos comentando 7 questões cada uma, para facilitar aí tanto você assistir, quanto eu mesmo via gravar esses vídeos e subir ele, né, para o YouTube e para o acesso de vocês para o estudo dentro do Unifor Online. Fechado? Vamos então para a primeira leva de 7 questões. Vem comigo. Deixa eu abrir então aqui um slide. Como você está vendo, essa é uma aula de revisão para as minhas turmas de Direito Empresarial 1, aula de revisão para AV1, minhas turmas aí da graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Tá? Bom, sem demora, primeira questão que a gente tem, vou desligar aqui a câmera para que você possa ver a questão por inteiro, tá? Primeira questão que a gente tem, repara bem aí, tá? Primeira questão que a gente tem, repara. O nome comercial ou de empresa, ou ainda o nome empresarial, compreende como expressão genérica 3 espécies de designação: a firma de empresário, antiga firma individual, a firma social e a denominação. Considerando a doutrina relativa às espécies de nomes comerciais, assinale a opção correta. Letra A. O direito brasileiro filia-se ao sistema da veracidade ou da autenticidade. Paremos aqui para a gente examinar uma coisa. Repara só, do ponto de vista da doutrina, o professor Rubens Requião vai mostrar para a gente que existem 3 grandes sistemas legislativos de formação para o nome empresarial. Nós temos o sistema da veracidade ou da autenticidade, o sistema da plena liberdade e o sistema eclético ou misto. No sistema da veracidade ou da autenticidade, o legislador ele impõe regras aí para a formação do nome empresarial e obriga o empresário a ir alterando o nome empresarial no decorrer do exercício da atividade empresarial para garantir a autenticidade e veracidade do nome, até porque, meus amigos, como a gente sabe, a gente estudou isso, né? Uma das grandes funções que o nome empresarial tem é permitir ao contratante que ele absorva informações da empresa contratada sem ter que se preocupar em olhar contrato social ou fazer qualquer outro tipo de pesquisa mais formal. Esse é o sistema utilizado no Brasil, tá? Nós temos o sistema da plena liberdade, em que o legislador deixa o empresário na plena liberdade de como é que ele vai estruturar o seu nome empresarial e sem precisar garantir autenticidade, veracidade, nada. E nós temos o sistema eclético ou misto, em que o legislador estabelece regras para a formação, mas não exige a garantia de autenticidade ou de veracidade para a formação do nome. Tá? Então, até a primeira parte está ok. Vamos voltar para a questão? Assim, continua dizendo o item A, assim, a firma individual deve ser constituída sob o patronímico do empresário individual, verdadeirão item A, aí o item a ser marcado nessa questão, patronímico é justamente o mesmo que nome civil, tá? E, de fato, se você pegar o artigo 1156 do Código Civil, você vai ver que o nome empresarial ele é pautado pelo nome civil do empresário individual do tipo firma. Vamos agora ver o erro das outras? Até mudei a cor do marca-texto aqui do pincel para facilitar para você, tá? A omissão do termo limitada na denominação social, diz aí o item B, não implica necessariamente a responsabilidade solidária
e ilimitada dos administradores da firma. Esse item está falso justamente, cara, por esse não. O que acontece? Se você pegar aí o artigo 1158 do Código Civil, você vai perceber comigo que o artigo 1158 ele vai te dizer como é que vai se formar o nome empresarial da LTDA. Pode ser firma, pode ser denominação, e eu identifico isso com o LTDA no final. O parágrafo 1º e 2º vai estabelecer o critério legal aí para a estrutura do nome firma e denominação, respectivamente. O que nos interessa nessa questão aqui é o parágrafo 3º. O que ele vai dizer? Ele vai dizer exatamente isso. Se num contrato específico era para estar lá o nome da sociedade, blá, 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 comércio, blá, 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 limitada. E não aparece o limitada no final. E você, administrador, assina, você, naquele contrato, vai assumir a responsabilidade solidária e ilimitada aí. A lei entende que você está abrindo mão do benefício da responsabilidade limitada naquele contrato. Numa sociedade aqui entre nós dois, tá? Eu que não assino, vou continuar com a responsabilidade nos termos da lei do contrato social de maneira limitada. Mas você que era para assinar com o LTDA no final, se você omitiu a expressão limitada, você está abrindo mão da responsabilidade limitada neste contrato específico. Fechado? Bora continuar aqui o exame. Volta aí o nosso PowerPoint. Próximo item que a gente tem é o quê? Item C. A utilização da expressão sociedade anônima pode indicar a firma. Aqui já é um erro. Denominação, a sociedade anônima só usa denominação, ela não usa firma. E a firma de sociedade simples ou empresária, outro erro aqui, ó, sociedade anônima é sempre empresária, duplamente errado, não tem o que fazer. Próxima questão. O registro do nome comercial na junta comercial de um estado garante à sociedade constituída a exclusividade da utilização internacional da denominação registrada? Não. Se você pegar o Código Civil, você vai perceber, na verdade, o quê? Que a proteção do nome empresarial, né? O registro do nome empresarial, a proteção do nome empresarial, ela se dá nos limites ali da competência da junta comercial, que é nos limites territoriais daquele estado onde a junta comercial ela tem a sua circunscrição, e você pode expandir isso para todo o território nacional nos termos de legislação especial. Essa coisa de utilização internacional, isso não faz sentido para as nossas questões de direito empresarial, é um tema muito mais de direito internacional privado. Né? A ideia é exatamente essa. Tá? A proteção internacional de nome empresarial, das marcas, de patentes, da propriedade industrial ou mesmo de qualquer outro bem, vai ficar sempre na dependência de um tratado ou de uma convenção internacional, coisa que foge ao conteúdo da nossa matéria. Beleza? Primeira questão, ok. Vamos para a próxima. Segunda questão aí para a gente examinar. Repara. No Brasil, o estabelecimento empresarial é regulado pelo Código Civil, é tratado como letra A, pessoa jurídica? Não. Nós temos um rol de pessoa jurídica previsto no artigo 44, rol esse taxativo das pessoas jurídicas de direito privado, e como a gente sabe, nesse rol não consta o estabelecimento empresarial, tá? É bom que se diga aqui, não é? É bom que se diga aqui algo. Repara, isso é importante, cara, especial para você que tem alguma vivência prática com o direito e com a legislação tributária. O que acontece?
legislações como a do ICMS, em caráter estadual, e a do IPI, em caráter federal. Essas legislações, elas estabelecem que se o empresário ele tem mais de um estabelecimento, cada estabelecimento é obrigado, é considerado uma pessoa jurídica autônoma, tá? E isto é dessa forma, apenas e tão somente dentro do direito tributário, nos termos de legislação tributária específica, tá? Isso não vale para o direito em geral. Para o direito em geral é o Código Civil e não o tributário que vai dizer quem é pessoa jurídica, quem não é. O rol está lá no artigo 44. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e a EIRELI, ou EIRELI, como queiram, né? A empresa individual de responsabilidade limitada. Não consta, portanto, o estabelecimento empresarial aí. Vamos embora para os outros itens. Repara aqui comigo, então. Voltando aí para o computador, voltando para o nosso slide. Patrimônio de afetação. Também não, cara. A única possibilidade de patrimônio de afetação que a gente tem na ordem jurídica brasileira é para fins imobiliários. Isso não cabe genericamente falando. Que bom seria se isso existisse, né? Mas não temos essa ideia no Brasil. Como sociedade personificada, também não. Apenas duas sociedades são sociedades não personificadas ou despersonificadas, a chamada sociedade em comum e a chamada sociedade em conta de participação. Por exclusão, gabarito é o item D de dado. Universalidade. Cabendo você perceber o seguinte: o direito privado regulamenta duas formas de universalidade. A chamada universalidade de fato de um lado e a chamada universalidade de direito do outro. O que elas têm em comum? O fato de serem universalidades, o fato de serem um conjunto de bens, vamos dizer assim. Qual a diferença entre elas? É que a universalidade, de fato, ela decorre da vontade de alguém. Alguém juntou, né, agrupou aquela categoria de bens e deu a ela uma finalidade específica. Já a universalidade de direito, não. A universalidade de direito, você tem aquele agrupamento de bens ali, reunidos em razão do que prescreve a lei. Tá? Dessas duas universalidades, é bom que se diga que predomina esmagadoramente o entendimento de que o estabelecimento é regulado pela lei brasileira do ponto de vista da sua natureza jurídica como sendo uma universalidade de fato. Fechado? Vamos para a próxima. Próximo item aí para a gente examinar. Próxima questão. Terceira questão, portanto, para a gente examinar. O que a gente tem? Alienado o estabelecimento empresarial, questãozinha sobre trespasse, é correto afirmar quanto às obrigações ligadas à sua exploração que, letra A, o adquirente subrogar-se-á legalmente em todos os contratos. O erro está aqui, minha turma. Se você pegar o artigo 1148, você vai perceber que não são todos os contratos. São aqueles contratos que não tiverem caráter pessoal, tá? Portanto, não são todos os contratos. Letra B. O adquirente não poderá fazer concorrência ao alienante pelo prazo de 5 anos. Dá vontade de matar, né? Mas não. Item errado também. Se você pegar o artigo 1147, você vai ver que, na verdade, é o alienante que não pode fazer concorrência com o adquirente pelo prazo de 5 anos. É importante, cara, que se diga o seguinte: esse prazo de 5 anos ele pode ser aumentado, ele pode ser reduzido ou ele pode ser até zerado, desde que haja expressa previsão no contrato de trespasse.
Se o contrato de trespasse for silente, aí não tem o que fazer. Prazo de 5 anos sem concorrer, prazo esse para o alienante e não para o adquirente. E veja bem, hein? Não é prazo para você retornar ao mercado, é prazo para você não concorrer. Você pode voltar ao mercado naquele mesmo segmento de mercado, num outro ponto do território nacional ou até naquela mesma localidade, desde que você mude de ramo. O problema, volto a insistir, é concorrência. Fechado? Vamos embora voltar aqui. Próximo item para a gente examinar. O adquirente receberá a possessão todos os créditos do alienante. Cara, se parasse aqui, estava até ok, né? O 1149. Invalidando-se qualquer pagamento posterior feito pelo devedor ao cedente. Cara, não se invalida, não é? Não se invalidam os pagamentos feitos de boa fé, a tutela do chamado credor putativo, tá? Bom, por exclusão, item D de dado é o item a ser marcado aqui, que vai nos dizer justamente o quê? Vai nos dizer o adquirente obrigar-se-á solidariamente por créditos regularmente contabilizados, vencidos e vincendos, existentes na data do trespasse, agora por ele devidos. Isso é uma interpretação do artigo 1146 do Código Civil. Próxima questão. Ainda contrato de trespasse. Se liga, hein? Tema repetido. A alienação do estabelecimento empresarial transfere automaticamente ao adquirente as obrigações regularmente contabilizadas. Se tivesse até aqui, ó, estava verdadeiro. Exonerando, aí errou, né? Exonerando o alienante de qualquer responsabilidade. Ao contrário, a lei estabelece um prazo de responsabilidade solidário entre os dois. Se a obrigação já está vencida, esse prazo ele é de 1 ano contado aí da data da publicação do trespasse, da data da sua formalização. Se esta obrigação, entretanto, ela está vincenda a vencer, esse prazo de 1 ano é contado justamente da data do vencimento. Tá? Letra B, impede o alienante de exercer a mesma atividade que exercia anteriormente pelo prazo de 5 anos em qualquer ponto do território nacional. Não, falávamos disso agora. Eu não posso impedir o cara de retornar ao mercado. Isso violaria o princípio constitucional da livre iniciativa, muito pelo contrário. A ideia aqui é o quê? Eu não posso concorrer desde que eu retorne, né? Desde que eu retorne aí para um outro segmento de mercado, para um outro ramo da atividade econômica ou em outro ponto do território nacional, sem nenhum problema. Tá? Letra C. Não importa a subrogação do contrato de locação comercial. Esse é o item a ser marcado aí, tá? Porque repara, importante aqui, tá? Você precisa saber o direcionamento que a doutrina dá para 3 contratos: o contrato de locação, o contrato de franquia e o contrato de prestação de serviços. São os 3 contratos que a doutrina festeja, são os 3 contratos onde você vê discussão jurisprudencial. Os 2 primeiros, locação e franquia, são contratos de caráter pessoal. E aí qual é a lógica? Contrato que é pessoal, ele, regra geral, não subroga por efeito do trespasse. A ideia é que esse contrato venha a ser resolvido, a menos que o adquirente realize uma negociação direta
ou a terceira parte do contrato para que esse contrato continue, tá? Então, franquia, volto a insistir, e locação empresarial são, regra geral, contratos de natureza pessoais. Já o contrato de prestação de serviços, não. Ele é regra geral impessoal. Então, se você está prestando serviço para alguém, aquele estabelecimento ele é trespassado, a ideia é que, em regra, o seu contrato de prestação de serviços continue perante o novo empresário, o novo titular daquele determinado estabelecimento empresarial. Isso é muito importante para você, isso aparece demais em prova. Olha o que a gente tem aí na nossa questão. Tá? A gente tem justamente o contrato de locação empresarial, que é um contrato pessoal e que, portanto, não subroga. A menos que você, adquirente, vá negociar com o locador para continuar a exercer atividade econômica ali, feito o traspasse, vendida a minha empresa para você, você vai ter que levar para outro canto. Tá? Bom, quais são os erros dos outros dois itens aí? Para a gente ir finalizando essa questão. Letra D. Não implica a cessão dos créditos relativos à atividade exercida no estabelecimento. Ao contrário, vai implicar. Artigo 1149 do Código Civil. E letra D, letra E, equivale à alienação do imóvel. Não. Eu posso realizar o traspasse sem necessariamente vender o imóvel, até porque muitas vezes esse imóvel nem meu é. Eu me estabeleço a partir de contratos de locação, e ainda que fosse meu, estabelecendo aí imóvel de minha propriedade, eu posso fazer o traspasse para você e permanecer na propriedade do imóvel através de um contrato de locação. Beleza? Então, fique esperto com isso, tá? Próxima questão aí para a gente, ainda estabelecimento empresarial, vai se ligando. Quanto à alienação de estabelecimento empresarial, comercial, pode-se afirmar que, letra A, não é possível, por se tratar de patrimônio indisponível de uma sociedade empresária, duplamente errado, contrato de traspasse perfeitamente viável, como você sabe, regrado aí no Código Civil, dos artigos 1143 a 1149. E também não é patrimônio indisponível, não. A única coisa indisponível que a gente tem dentro do direito empresarial é justamente o nome empresarial, que não pode ser objeto de compra e venda. De resto, tudo mais é possível ser plenamente negociado no plano do direito empresarial. Letra B. Implica o impedimento de o alienante fazer concorrência ao adquirente no prazo de 5 anos subsequentes à transferência, salvo se tal condição tiver sido expressamente dispensada pelo adquirente. Esse item está verdadeirão, esse item está verdadeirão, item B de BOP. É aquilo que a gente estava falando, né? O contrato de traspasse, ele pode alterar esse prazo. O contrato de traspasse, ele pode fazer basicamente três grandes coisas. Ele pode aumentar o prazo, fique esperto com isso. Ele pode reduzir esse prazo ou até zerar, desde que haja expressa previsão no contrato de traspasse. Se o contrato de traspasse for silente, tem que parar de concorrer por 5 anos. Tá? Item, portanto, perfeito. Vamos ver aí os erros dos demais itens dessa questão. Olha só. Item C. O adquirente do estabelecimento não ficará subrogado no pagamento das dívidas anteriores à alienação. Ao contrário, vai ficar, se elas estiverem devidamente contabilizadas. Tá? Artigo 1146 do Código Civil.
E, letra D, o adquirente ficará subrogado nos créditos referentes ao estabelecimento, independentemente, está aqui o erro, da publicação da transferência. Ao contrário, se você pegar o artigo 1149 do Código Civil, você vai ver o legislador, inclusive, te mostrando que esse efeito da cessão de créditos ele decorre justamente da formalização do atendimento lá do artigo 1144 do Código Civil, publicação do contrato de trespasse, tá? Próxima questão aí, sexta questão, contrato de locação para fins comerciais. A locação para fins comerciais, a gente tem ela regulamentada na Lei de Locações, a Lei 8245 de 91, que vai trazer a partir do artigo 51 normas específicas aí tratando sobre a locação empresarial, questãozinha específica de locação, tema relacionado ainda ao estabelecimento, só para não dizer que a gente não falou dela, né? Vamos embora. Olha o que a gente tem aí no item A. O contrato de locação para fins comerciais, item A, não poderá ser objeto de ação renovatória se o locatário, durante o contrato em vigor, não tiver explorado seu ramo de comércio por um prazo mínimo, ainda que descontinuado, de 3 anos. Ao contrário, eu posso pensar em ação renovatória, ainda que eu tenha exercido o ramo de comércio por um prazo mínimo descontinuado de 3 anos. A lei, o item ele está aqui tentando fazer uma pegadinha com você no que diz respeito ao requisito material da inerência ao ponto. O que é isso, meus amigos? Toda vez que o empresário ele se estabelece a partir de um contrato de locação, surge para ele o chamado direito de inerência ao ponto, que é o direito que o empresário locatário tem de continuar a explorar economicamente o imóvel objeto de locação, ainda que contrariamente à vontade do locador, renovando compulsoriamente, através de uma medida judicial, aquela locação. Então, para que o empresário, para que o locatário possa ter direito à inerência ao ponto, a lei apresenta para nós 3 requisitos, lá no artigo 51, o requisito material, que é o do inciso 3, é exatamente isso. Eu posso vir a ter mudado de ramo no decorrer daquela locação empresarial. Eu não preciso estar necessariamente no mesmo ramo. Agora, vindo a alegar hoje o meu direito de inerência ao ponto, vindo a pleitear hoje a renovatória de aluguel, eu preciso o quê? Eu preciso que nos 3 anos anteriores eu tenha exercido a mesma atividade. Vale dizer, eu preciso ter mudado de ramo há mais de 3 anos. Tá? Então, item errado, portanto. Próximo item aí para a gente examinar. Pode ser objeto de ação renovatória desde que venha a ser proposta até 90 dias antes de fim do contrato. Não, nós temos um prazo para o exercício do direito de inerência ao ponto, prazo esse que é decadencial, previsto no parágrafo 5º do artigo 51, que vai dizer para nós o quê? Esse prazo é o prazo do penúltimo semestre do contrato em vigor, né? O primeiro semestre do 5º ano de contrato que a gente precisa para provar a inerência ao ponto. É isso que a lei fala, quando você precisa 12 meses no máximo, até 6 meses no mínimo, como sendo o prazo que você tem para entrar com a ação renovatória de aluguel. Letra C. Pode ser objeto da ação renovatória proposta por qualquer dos sócios da sociedade locatária em qualquer circunstância, ainda que
não tenha ela dissolvido, não tenha ela sido dissolvida. É errado. Cara, se é a sociedade alocatária, ela é a autora da ação renovatória de aluguel. Se o sócio vier entrar com essa ação renovatória de aluguel, a priori, ele vai tomar uma ilegitimidade ativa ad causa aí do tamanho do planeta. Não é o caminho para ele aqui ele entrar diretamente com a ação renovatória de aluguel. A possibilidade do sócio fazer isso é o que a gente tem aí no item D de dado, né? Um dos parágrafos lá do artigo 51 da Lei de Locações vai mostrar exatamente isso, que a locação empresarial ela não vai ser resolvida se a sociedade vier a ser dissolvida em razão da morte do sócio e o sócio remanescente, aquele sócio ainda vivo, continuar a exercer aquela mesma atividade econômica naquele mesmo local. O sócio remanescente continua vivo, ele como que herda, por assim dizer, o direito de inerência ao ponto que era até então da sociedade que está sendo dissolvida em razão do falecimento de um dos seus sócios. Bom, para a gente ir fechando então aqui essa primeira parte, como eu tinha dito para vocês, a nossa ideia é cada bloco com 7 questões para facilitar o seu estudo e a gente poder aí trabalhar com tranquilidade essas aulas, né, para a gente fechar esse primeiro bloco, a 7ª questão, tratando aí sobre a ação renovatória de locação. Cara, se você perceber das questões, veja que ela fica praticamente aí brincando, não é? Com os itens, brincando aí com as alternativas. Eu já vou praticamente trocando, né, uma ou outra palavra ou um ou outro prazo. Eu já vou lendo aqui para você, então, diretamente falando, né, o item que a gente precisa marcar, tá? Vem comigo, então. A ação objetivando a renovação do contrato de locação é possível na locação de imóvel destinado ao comércio em que letra C, né? Letra C de caveira. O prazo mínimo e determinado do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos e determinados dos contratos escritos seja de 5 anos e desde que proposta no interregno de 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo, anteriores aí à data de fiscalização do contrato de locação em vigor. É aquilo, cara, se você pegar o artigo 51 da Lei de Locações e olhar nesse artigo 51, o inciso 2 e o parágrafo 5º, você vai perceber aí a assertiva dessa questão. Beleza? Bom, a gente dá uma pausa aqui agora nessa primeira parte desse vídeo e a gente volta então na segunda parte, continuando aí o próximo bloco de 7 questões. Valeu, até já já. Conto com você.